É uma coisa disseminada nos nossos tempos dessa falta de percepção do transcendente. As pessoas estão preocupadas com aquilo que é imediato, não tem horizonte de visão, né? Então, é o que eu percebo isso. Essa pergunta, né? O que é o ser humano? E sabendo o que ele é, o que realiza o ser humano? A gente pode começar falando o seguinte, assim, o que eu vejo lá na minha realidade no consultório, independente de religião. Primeiro, eu queria agradecer a sua participação, seu tempo, né? Eu sei que você não gosta muito de ficar em rede social, essas coisas, você faz seu trabalho individualmente com cada um dos seus paroquianos, seus dirigidos espirituais, mas uma das coisas que eu vejo no consultório é uma certa ausência de transcendência, que me parece, aí você me corrige aí se estiver errado, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Me parece que a gente, não falando diretamente da religião em si, mas essa falta de olhar transcendente parece que limita a busca por um sentido verdadeiro de vida. Até mesmo, engraçado, pensei agora aqui, que mesmo com as pessoas que praticam religião, muitas também não têm visão transcendente da vida, da realidade. Então, assim, realmente não é uma questão de religião, é uma questão de percepção da realidade, que é uma coisa disseminada nos nossos tempos dessa falta de percepção do transcendente. As pessoas estão preocupadas com aquilo que é imediato, não tem horizonte de visão, né? Então, é o que eu percebo isso. É o que você vê também no consultório. É o que eu vejo no consultório. E isso, pelo que o seu trabalho, pelo que você faz, tem consequências fisiológicas. Fisiológicas, exatamente. Certo. No lidar com as pessoas, eu consigo entender o que está faltando. Consigo perceber no contato que eu tenho com as pessoas, né? E como eu, sendo sacerdote, eu lido com aquilo que é mais profundo na alma das pessoas. Então, independente se a pessoa tem religião ou não, eu estou sempre calibrando o olhar para ver aquilo que é mais profundo na alma dela. E eu consigo perceber, né, essa ausência. Eu acompanho muito o seu trabalho, né? Da falta de hierarquia. Então eu consigo perceber isso claramente nas pessoas. Elas não hierarquizam bem as questões da própria vida porque elas não têm a percepção calibrada da realidade. A gente nasce com essa necessidade, né? De buscar algo além dessa coisa material. Isso a gente vê em todas as coisas, tudo aquilo que tem uma razão de ser. A gente percebe que todas as coisas têm finalidade. Se eu pego um martelo, ele foi feito com um propósito. E ele vai se perfazer, que é o que a gente fala isso na filosofia mesmo, né? Se a gente está no campo da filosofia, a coisa se perfaz cumprindo a sua própria natureza, realizando aquilo para o que ela foi feito. O martelo se perfaz, ou seja, ele é perfeito à medida que ele é usado para martelar. Se eu usar o martelo para jogar bola, não vai dar certo. Vai estar alguma coisa desencontrada. E naturalmente a gente não usa o martelo para jogar bola, a gente usa o martelo para martelar. Por que o ser humano seria diferente? Usei o exemplo do martelo, mas a gente olha isso para todos os seres, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é algo, tudo aquilo que é uma coisa, né? Então, o problema é que a gente parou de fazer essa pergunta sobre aquele principal ser que é o ser humano, que somos nós mesmos. É como se a gente não tem uma finalidade, ou a gente não tem um modo próprio de funcionamento. E para mim esse é o grande problema. As pessoas não refletem mais, as pessoas de fato estão no automático. Como elas estão no automático, elas não pensam sobre a vida e não pensam sobre a própria existência. Então, uma percepção errada de ser humano vai gerar uma percepção errada da realidade e você vai realizar coisas erradas, que não são próprias da existência humana. E aí a gente tem que aprofundar a coisa, né? Então, se a gente puder abordar um pouquinho aqui, pode, sim, né? Por favor, por favor. Que é o ser humano? A primeira coisa que a gente vê mais imediato é a parte física, né, biológica, que é o que gera mais preocupação nas pessoas, é o que atrai mais a atenção, é o que gera mais notícia. Esses dias mesmo estava vendo aquele livro Sentimentalismo, né, o autor Luiz Fernando Sintra, ele fala que a pergunta que o repórter sempre faz, a primeira pergunta que o repórter faz quando ele está entrevistando alguém que passou por algum grande evento é: o que você sentiu? Então você sempre lida com aquilo que é mais superficial, mais imediato, sensações. Muito bem. Tá? As sensações até elas estão um pouquinho mais acima na cadeia dos seres. Então vamos olhar para o ser humano, né? Isso é uma percepção racional do que é o ser humano. Isso faz parte da tradição
filosófica que nós temos, que é acessível a nós e que fazia parte do conhecimento comum, né, mas hoje se perdeu, que é o quê? O ser humano, ele é como um microcosmos. A gente olha para a criação e o ser humano, dentro de toda a obra da criação, ou seja, de tudo aquilo que existe, se eu não quiser usar o termo de criação, mas aquilo que está aí, né, dentro de tudo aquilo que está aí, de tudo aquilo que existe, o ser humano é como que um resumo de tudo que é criado. Por quê? Porque a gente olha para as coisas e a gente percebe quais são os seres mais simples, aqueles seres menos complexos. O que você diria? Você saberia dizer? A gente olhar assim, os seres mais... Pedra. A pedra, são os minerais, aquilo que a gente aprende lá no ensino médio, na tabela periódica. Você que é médico, né? O Dr. Silas também, viram isso muito mais do que eu. Eu parei de ver no ensino médio, né? A tabela periódica, a gente tem os elementos básicos. Tudo aquilo que é formado por esses elementos mais básicos. Me corrija se eu estiver errado. Então são os minerais. Os minerais são os seres mais simples, ou os átomos, né? E eles reunidos formam aquilo que é existente, mas que não tem vida. Que são as pedras, né? Madeira, a madeira já depois de formada, né? Com vida, mas aqueles seres mais simples. Ok. Se a gente cresce um pouquinho na complexidade dos seres, a gente vê que existem seres um pouco mais complexos do que os minerais. São compostos também por minerais, mas tem algo a mais, tem uma certa vitalidade, que seriam as plantas. Então, elas são compostas por minerais, mas elas têm uma vida nelas. Elas têm uma alma, um princípio animador, que é o que nós chamamos, na filosofia, de alma vegetativa. Por quê? Porque são os minerais que compõem a planta, mas ao mesmo tempo ela tem movimento. E a alma vegetativa é responsável por quê? Por fazer com que aquela semente, depois de morta e iniciado todo o processo de vida dentro dela, ela vai crescendo e vai se nutrindo e reproduzindo. Então tem crescimento, nutrição e reprodução. Aquela vida está ali, até o momento que ela morre, mas enquanto ela está viva, você tem os minerais ali, só que os minerais estão se movimentando, porque tem uma alma ali. Então são seres mais complexos, isso todo mundo percebe, né? Todo mundo consegue ver que as plantas são mais complexas do que as pedras. Mas nós temos ainda seres mais complexos. Quais seres que a gente tem mais complexos? Os animais. Os animais são mais complexos do que as plantas, porque além de ter minerais, uma alma vegetativa, eles têm também uma alma sensitiva. Porque o animal não só cresce, tem todo o processo de nutrição automático, né? Por mais que ele vá comer, mas aquilo que acontece dentro dele, ele não precisa pensar, eu vou distribuir aqui, né, esse ferro, esse fósforo aqui para minha corrente sanguínea. Não, aquilo vai acontecer naturalmente. Então, mas os animais, além disso, além da nutrição, além do crescimento, além da reprodução, também do próprio sistema reprodutor, ele tem sensações. Que é aquela pergunta lá que os repórteres fazem, ou seja, eles lidam com animais a maior parte das vezes, né? E os seres humanos estão vivendo como animais. Acho que é uma coisa que você tem falado, né? Viver no automático é viver como animal, viver a partir dos instintos. E os animais têm isso, e eles são compostos por isso. Eles têm uma alma sensitiva, então eles sentem fome, eles sentem frio, eles sentem dor, eles sentem raiva, apetite sexual, tudo isso acontece dentro de um animal, a gente percebe isso, né? A gente olha o gato, o cachorro, nosso cachorro quando a gente chega em casa lá, ele abana o rabo todo feliz, às vezes faz até xixi, né? Petit quando chegar em casa depois de uma viagem de 2 semanas, ela vai chegar lá e provavelmente vai fazer bastante xixi de excitação, de alegria, né? Quando vê os seus donos. Então os animais têm isso. Por quê? Porque tem uma alma viva ali. Eles não precisam pensar sobre isso, eles não precisam fazer força, isso está no ser deles, compõe o próprio ser do animal. Agora, quando nós olhamos para os seres humanos, racionalmente, nós percebemos que tem algo a mais. Eles não têm apenas minerais, nós não temos apenas minerais, não temos apenas uma alma vegetativa, que nós temos, e que pode ter defeitos, né? Todo organismo do ser humano pode ter alguma deficiência ali na sua parte de nutrição e de crescimento. Nós não temos apenas uma alma sensitiva, nós temos algo a mais, né? Nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de raciocinar. E não só isso, mas nós somos capazes de escolher. E aí, dentro da tradição filosófica, que seres que seriam responsáveis, que teriam essa capacidade que nós seres humanos temos? Que seriam os anjos, né? São seres puramente espirituais, né? Seres intelectivos. Bom, aí você pode pensar, né? Talvez quem está assistindo vai pensar, pô, mas aí já entrou na religião. Não,
existem operações espirituais que o ser humano é capaz de fazer, e por isso, né, claro, transpõe-se isso para esses seres, né, que estão dentro da religião, que são operações espirituais que o próprio Aristóteles percebeu. Então Aristóteles, ele mesmo diz lá no seu livro De Anima, Aristóteles não era religioso, né, Aristóteles tinha aquela religião grega, né, mas não era aquela religião como nós a conhecemos. Aristóteles, ele percebeu que o ser humano consegue realizar algumas operações que não dependem da matéria. E naquele livro dele, De Anima, ele chega à conclusão de que a alma humana, ela é imortal. A alma dos animais, ela morre, a alma das plantas morre, à medida que elas padecem, né, sofrem, as plantas, elas deixam de existir, aquele princípio aquele princípio de vida deixa de existir, assim como acontece também nos animais, deixa de existir, mas no ser humano existe um princípio de vida que não deixa de existir mesmo com a morte do corpo, que é a alma racional. Por isso, voltando no início, o ser humano é um resumo da criação, porque o ser humano tem em comum com os animais, com os minerais, composto por eles, tem em comum com as plantas, a alma vegetativa, tem em comum com os animais, a sua alma sensitiva, nós temos as mesmas sensações que os animais, mas nós temos algo a mais, que é comum com os anjos, seres espirituais, nós temos uma alma racional. Nós somos capazes de conhecer as coisas, conhecer a verdade e escolher. Nós temos liberdade, o que os animais não têm. Nós temos a capacidade de dizer sim ou não, e os animais não têm capacidade de fazer isso. Você não vai ter apetite e falar assim, não, hoje é sexta-feira, não vou comer essa ração de carne que colocou para mim, porque eu quero fazer abstinência, né? Ela não tem liberdade. Não só porque ela não consegue pensar isso, mas porque ela não tem capacidade de escolher, ela age pelos instintos. E é isso que nós fazemos com os nossos animais. Nós os educamos a partir da nossa vontade, que eles não têm, e nós dizemos o que eles devem fazer. Nós escolhemos por eles. Então o ser humano, ele está acima de todos os outros seres. Ele é muito superior aos minerais, muito superior aos vegetais, muito superior aos animais. E isso já nos diz muito sobre nós e já muda o cenário. Se eu sou assim, como devo viver então? Se essa é a verdade sobre mim mesmo, como eu devo agir no mundo? Porque o agir, isso é outro princípio filosófico, o agir segue o ser e não o contrário. Porque sou de tal modo, eu ajo de tal modo. Não vou ser de tal modo porque estou agindo, né? É o agir que segue o meu ser. E eu acho que isso toca na raiz da questão, né? Das pessoas viverem no automático, porque as pessoas estão vivendo a partir dos seus instintos. O que você acha, né? Foi perfeito, pô. Obrigado. E é exatamente isso que o objetivo aqui dessa minissérie, que é o pontapé inicial, né? Esse é o nosso último capítulo. Trazer as pessoas para elas acordarem, né? Você comentou ali agora essa coisa da razão que o ser humano tem e o animal não tem. O nosso objetivo que a gente tenta fazer aqui, que você acaba fazendo no dia a dia e eu tento fazer no consultório, e a gente está tentando trazer isso com essa minissérie e agora com a nossa comunidade, vai ser agora o desenvolvimento da razão, né? Acordar e desenvolver melhor a razão, mostrar para as pessoas o que elas podem fazer, como que elas conseguem realmente deixar de ter uma vida animal para ter uma vida mais humana. Exatamente, sim. Então, na verdade, a religião atualmente se tornou uma coisa ambígua muitas vezes. Tem muita gente que vive a religião, mas não na sua parte mais elevada, não lidando da religião, mas ainda no campo dos sentimentos, no campo das reações, no campo dos instintos. Então, a pessoa ela vai procurar ir em Aparecida do Norte para conseguir uma graça que é puramente material. Ou seja, ela está movida pelos instintos dela e ela quer usar a religião para satisfazer aquilo que é puramente material apenas, sem olhar para aquilo que é transcendente, sem perceber que Deus mesmo, que Deus mesmo que dá a graça, espera que aquela pessoa conheça aquilo que é mais elevado, né? Que aquela pessoa siga um caminho, enfim. Isso para falar aquilo que eu vejo, né, no meu dia a dia como padre, como sacerdote. Imagino você no consultório que lida com pessoas que não são religiosas, então vê as pessoas mais automatizadas ainda, né? Acaba que quando a gente tem esse olhar transcendente, mais pra frente a religião ela vai ter seu lugar, ali não tem como a gente acabar fugindo disso, né? Você falou do martelo, né? Que tem uma causa final, que é martelar, né? A gente como ser humano a gente fica sempre buscando essa causa final nossa, que é, enfim,
difícil a gente esgotar esse assunto agora, Sim. nesse episódio, mas vai deixar aqui até em aberto para as aulas que você vai dar na comunidade, né? Excelente. A gente pode deixar isso para você esgotar, ou ter Sim, esgotar também não... Esgotar não vai ser A gente como, né? vai aprofundar muita coisa. Então, acho que ao longo das aulas a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais sobre essa pergunta, né? O que é o ser humano? E sabendo o que ele é, o que realiza o ser humano. Se a gente sabe o que é um martelo, a gente conhece como o martelo vai ser perfeito, como ele vai se perfazer. E do mesmo modo, o ser humano, né? Porque um desejo todos nós temos, independente de crença, independente de idade, independente de geração. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade é justamente o perfazer humano, aquilo que nos realiza, que é a pergunta que o próprio Aristóteles faz também na Ética Nicômaco, um dos seus livros também, um livro sobre a moral, como agir, né, do ser humano. Então a gente primeiro entende o que é o ser humano para saber aquilo que perfaz o ser humano, aquilo que lhe traz verdadeira alegria, e não apenas uma resposta dopaminérgica, é esse o termo? É uma resposta dopaminérgica que dá um momento de consolo, de satisfação, mas que evapora rapidamente, porque não é o próprio do ser humano, é o próprio do animal, mas não o próprio do ser humano. E a gente vê essas buscas desenfreadas por esses momentos que se esvaem o tempo inteiro. Exatamente, exatamente.